E no vídeo de hoje é uma história especial. Nós vamos contar a história do Shelby Cobra e de seu criador Carroll Shelby. E olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, esse é um dos meus carros favoritos. E não estou falando isso por conta do vídeo de hoje, mas no final do vídeo vocês vão entender porque eu amo esse carro. Junto com o Mazda 787B e a McLaren F1, são pra mim os meus carros favoritos. Não existe carros que estão acima deles e vocês vão entender porque a história que eu tenho para contar no final desse vídeo sobre a minha paixão com o Shelby Cobra, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas antes disso, vamos conhecer a história desse carro incrível e que eu estou arrepiado só de falar para vocês. Para conhecermos a história do Cobra, temos que entender o seu criador, Carroll Shelby, uma das maiores lendas do automobilismo. Já falei dele aqui no canal no vídeo da história do Ford GT40. A história desse ícone da velocidade está nos cards e no primeiro comentário fixado e na descrição desse vídeo. Assiste lá para que você entenda a história desse carro incrível. Carroll nasceu no dia 10 de janeiro de 1923, com algumas fontes afirmando dia 11. Ele nasceu no interior do estado do Texas e, como um bom texano, ele era apaixonado por cavalos. Ele adorava as corridas de cavalos que eram organizadas próximo à sua cidade, mas logo a paixão pelos cavalos de quatro patas se transformou na paixão pelos cavalos de metal sobre quatro rodas. Ainda durante os anos 50, Shelby e seu amigo Ed Wink montaram um pequeno veículo com motor Chevrolet de 4 cilindros e venceram um total de 4 corridas no campeonato MGTC, mas nem tudo eram flores. Desde os 7 anos, Shelby sofria com problemas cardíacos que por muitas vezes fizeram ele ter que abandonar corridas e perder algumas provas em sua carreira. Mas Shelby, desde moleque, sempre teve o sonho de criar o seu próprio carro que levasse o seu nome. Ainda durante os anos 50, Shelby viu sua carreira de piloto decolar. Agora ele não pilotava mais em pequenas corridas, mas sim nas principais pistas dos Estados Unidos e da Europa. Carroll pilotou Ferraris, Aston Martins e até carros da Jaguar, mas foi a bordo de um Aston Martin DBR1 que Shelby teve o seu ponto mais alto da carreira, vencendo as 24 horas de Le Mans de 1959. Neste mesmo ano, Shelby acabou tendo que abandonar as corridas por sua doença cardíaca ter se agravado, mas foi aí que ele viu a oportunidade de criar os seus carros. Get out there with Ken and start putting some hours on those engines. Race drivers are all the same. Give them a car and a track and they'll start running with each other. Para sabermos como foi a ideia para a criação do Cobra, temos que entender como estava o cenário dos carros esportivos nos Estados Unidos no final dos anos 50 e início da década de 60. Nesse período, marcas europeias como Ferrari, Aston Martin, Jaguar e a TVR, que inclusive usava o mesmo motor do Cobra. Assistam o vídeo da história da TVR que está aqui no primeiro comentário fixado para entender. Mas voltando à história do Cobra, o único carro realmente esportivo americano nesse período era o Chevrolet Corvette. Vendo essa situação, Carroll pensou em construir seu próprio esportivo para bater de frente com os europeus e, para sua sorte, em 1961, a marca inglesa AC Cars estava pensando em acabar com a produção do AC Ace, um pequeno roadster de 2 lugares com um motor 6 em linha. A AC iria parar a produção do carro, pois a Bristol, que era fornecedora do motor do carro, iria parar a produção deste motor, mas Carroll viu aí a sua chance de ter o seu tão sonhado carro com seu nome. Ele entrou em contato com a AC e fez uma proposta quase que indecente. Ele queria os direitos de produzir uma versão do carro nos Estados Unidos, mas que ao invés de utilizar um pequeno 6 em linha, usaria um grande V8, mas para isso ele gostaria de fazer algumas mudanças no projeto do carro para acomodar esse motor maior. Bom, talvez a AC pensou, o que vamos perder, né? O carro vai sair de linha mesmo? Então a marca inglesa mandou alguns chassis e carrocerias para a oficina de Shelby em Los Angeles, na Califórnia.
Califórnia. Assim que os carros chegaram, Carroll tratou já de correr atrás dos motores. Primeiro foi até a Chevrolet e tentou um contrato para o uso de seus motores, mas a marca recusou, pois estava temendo criar um concorrente para o seu Chevrolet Corvette. Então Shelby bateu na porta da Ford e fez a mesma proposta, e a marca do velho ranzinza aceitou. Agora com o motor, a carroceria e os chassis, Carroll começou a trabalhar na adaptação e mudanças para acomodar o poderoso V8. Já em 1962, junto com alguns mecânicos e engenheiros fornecidos pela Ford, Carroll começou a trabalhar no novo carro. Foram feitas diversas modificações, como o aumento e alargamento do chassi para comportar o Ford V8 de 4,3 ou 4,8 litros Big Block. O processo de produção do carro era complexo, com o chassi em alumínio e a carroceria sendo feitas na Inglaterra pela AC Cars. O motor e a transmissão e toda a parte mecânica eram montados nos Estados Unidos, na oficina de Shelby em Los Angeles. Esse primeiro modelo ficou conhecido como Cobra MK1. Já em 1963, o carro recebia modificações em seu sistema de direção, que agora era de peão combinado com um sistema de cremalheira. Também foi atualizada a suspensão do carro, que agora era de feixes de molas transversais na traseira. Nesses primeiros anos, o carro não fazia muito sucesso com os compradores, mesmo custando apenas $5.000. Inclusive, uma vez Carroll foi apresentar o carro para possíveis compradores e simplesmente o motor do carro explodiu. Mas Shelby não desistiu do seu sonho. Ele era um cara fora da curva para os negócios. O carro só era feito sobre encomenda para divulgar. O carro Shelby tinha apenas um único modelo, que ele pintava toda vez. Se o carro fosse aparecer na TV, estava de uma cor. Se o carro fosse fotografado para alguma revista, já estava de outra cor. Isso dava a impressão de que eram vários carros diferentes, quando na verdade era apenas um. O carro de Shelby engrenou nas vendas após vencer as 24 horas de Daytona e o Ford GT40 que ele participou da construção ter vencido em Le Mans, pois Shelby, em sua astúcia, fez algumas unidades do Cobra chamado MK3 com o mesmo motor do GT40, fazendo assim o carro se tornar uma lenda ainda maior entre os fãs e os pilotos que desejavam ter um carro com o mesmo motor do carro americano que venceu em Le Mans, desbancando as Ferraris. O lendário Shelby Cobra contava com uma carroceria leve e um motor muito potente e grande, o que tornava o carro bem arisco, até para alguns difícil de guiar. Mas o diferencial do Cobra era que ele podia ser usado nas pistas e para o dia a dia, mesmo tendo uma versão do carro com um motor que era basicamente o mesmo motor da NASCAR, de 7 litros. Esse era o monstruoso Shelby Cobra 427, onde o motor recebeu uma adaptação para o uso cotidiano. O carro era incrivelmente ágil em curvas, o que fez seu sucesso nas pistas aumentar ainda mais. O carro nessa versão 427 tinha absurdos 450 cavalos e podia chegar a 310 km por hora, segundo algumas fontes, 320 km. Bom, seja qualquer uma das duas velocidades a velocidade final correta, esse demônio sobre 4 rodas era o mais veloz carro de produção do mundo em sua época. Um detalhe é que para muitos instalar um motor tão grande como o 427 em um chassi e uma carroceria pequena era quase que impossível. Mas você acha que Carroll ouvir alguém? Ele iria fazer, nem que para isso ele tivesse que enfiar o motor a marretadas dentro do carro. Para a instalação do novo motor 427, o carro sofreu muitas mudanças. O corpo do carro teve que receber um redimensionamento, novos paralamas foram feitos e os pneus tiveram que aumentar de largura para segurar tanto torque e potência. Mas Shelby foi lá e fez uma lenda entre as lendas, o Shelby Cobra 427, ou como chamam, o King Cobra.
Em 1967, novamente devido aos problemas cardíacos, Carroll Shelby vendia a Shelby Company para a Ford, mas no início dos anos 80, Carroll voltaria à cena do automobilismo. Ele voltou à Shelby Company agora como diretor da preparadora oficial de carros da Ford. Ele participou de diversos projetos, como os novos Ford Mustang Cobra, os Mustang GT500, e que muitas vezes o próprio Shelby colocava as mãos na massa para produzir estes modelos, e também voltou a produzir com a concessão da Ford os novos, entre aspas, Shelby Cobra, com o mesmo design da década de 60, agora com a carroceria do carro contando com um alumínio de alta qualidade e materiais cada vez mais leves e resistentes. O Cobra podia ter até mesmo peças feitas em fibra de carbono, inclusive podem ser encomendados novos Cobras com o mesmo desenho dos anos 60, com o motor 427 totalmente atualizado. Mas em 2004 viria o projeto que poderia ter mudado o mundo do automobilismo, ao meu ver, o monstruoso Shelby Cobra Concept. Se o Cobra 427 era o King Cobra, pelo amor de Deus, o que era esse carro? Em apenas 5 meses, com uma pequena equipe de engenheiros da Ford, com a participação do próprio Carroll Shelby, eles desenvolveram um conceito para o Cobra do século 21, era fortemente inspirado no Cobra 427, mas dessa vez, ao invés de um motor V8, colocaram no pequeno Roadster de 2 lugares um V10 de absurdo 605 cavalos. Era como Carroll falava, essa é a fórmula, um pequeno carro com um motor grande. O conceito foi muito bem aceito por todos quando foi apresentado no final de 2004 no Salão do Automóvel Internacional da América do Norte. A Ford nunca revelou se o projeto realmente sairia da fase de conceito, mas em 2012, infelizmente, Carroll Shelby faleceu aos 89 anos no dia 10 de maio. Agora deixa seu like, se inscreve no canal Garagem 96, ativa o sininho das notificações e deixa aí nos comentários o que você achou sobre a história do Shelby Cobra e por onde você conheceu esse carro espetacular. E agora eu vou contar a história que eu havia prometido pra vocês no início desse vídeo. Olha, o ano era 2008 e eu me lembro como se fosse ontem. Fui na locadora alugar o filme dos Simpsons e cheguei lá e me deparo com um DVD com a capa de um carro cinza com listas brancas e eu fiquei olhando e falei assim, vou levar. E levei. Cheguei em casa, assisti o filme dos Simpsons, botei lá depois o DVD desse carro e olha, era contando a história justamente da criação do Shelby Cobra Concept 2004. E eu me apaixonei por esse carro, mas não pelo 2004, e sim pela versão 427, porque neste DVD estava esse carro. E eu inclusive deixei aqui no vídeo o ronco do motor desse carro, porque eu lembro de eu estar assistindo como se fosse ontem e eu ver aquele carro roncando daquele jeito, olha, é de arrepiar. Eu pulei e falei assim, meu, que carro lindo, que carro espetacular. E dali pra frente esse carro habita os meus sonhos. Olha, Mazda 787B, McLaren F1 e esse Shelby Cobra 427 ou King Cobra, como apelidaram, são assim os meus carros favoritos. Eles não têm um nível ali, um tá à frente, não, eles são os carros absolutos pra mim. Não existe. Você pode dizer pra mim, mas o Jaguar F-Type é muito mais bonito que o Shelby Cobra. Não é, pra mim não é. O Shelby Cobra, ele é perfeito. Cada linha, cada detalhe, o motor, o ronco desse motor, meu amigo, é tudo feito. Olha, parece que esse carro foi pintado. Parece que esse carro caiu dos céus. Esse carro é espetacular. E olha, se você concorda comigo, mesmo que você discorde, mas você tem que concordar numa coisa, que esse carro deveria, muita gente não coloca ele como um dos carros mais bonitos do mundo, mas deveria sim colocar, porque olha o esmero que esse carro foi feito. Meus amigos, não tem igual. Não, você não vai encontrar hoje um carro tão bem feito quanto esse carro. Então, deixa aí nos comentários o que você acha. Eu queria contar essa história desse carro espetacular. Olha, eu me arrepio só de lembrar como eu fiquei, sabe, ansioso em ver naquele dia, naquela TV de tubo, aquele carro acelerando, roncando. Olha... Deixa aí nos comentários então por onde você conheceu esse carro espetacular. E muito obrigado pela sua presença. Quero agradecer aqui de coração a todos pelos mais de 5.000 inscritos. Valeu, falou e até
mais.